Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o seguinte: o projeto de lei que está no Senado Federal já passou pela Câmara, o projeto do deputado Aldo Rebelo, e que trata do novo Código Florestal Brasileiro. É o que a gente está discutindo aqui. E daqui a pouco eu vou levantar o seguinte questionamento: a gente espera muito de novas leis, o Brasil vai mudar com novas leis, com legislações modernas e tal. Será que nós não precisamos de novos comportamentos? Será que os novos comportamentos não são até mais importantes do que as novas leis? Daqui a pouco a gente vai discutir este assunto. Bom, o professor Morato Leite, eu quero aproveitar a presença do senhor. O senhor está divulgando um simpósio que acontece agora no mês de setembro, né? Vai ser aqui em Florianópolis. E qual é o tema, professor? Bom, o tema principal do simpósio é sustentabilidade, eficiência energética e risco ambiental e tecnológico. Está na ordem do dia, hein? Está na ordem do dia, principalmente depois do acidente de Fukushima, né? Que nós agora temos que repensar aquele sistema energético, né, que trazia segurança para o cidadão e que hoje também mostra que tem o risco imbrincado, né, apesar de nós não termos outras fontes alternativas de energia. Então a questão é importante e vão estar debatendo lá professores da USP, da UFSC e os pesquisadores nessa área de tecnologia, eficiência energética e envolvendo a qualidade de vida e os riscos ambientais. Vai ser na própria Federal? Vai ser no auditório do Centro Socioeconômico e na Universidade Federal entre os dias 28 e 30, com possibilidade de apresentação de artigos científicos envolvendo estudantes e pessoal da vida acadêmica. Bom, informações na internet, imagino, né? Isso, na internet através do www.gpda.ufsc.br. Muito bem. E aí, eu queria saber do Guilherme. Guilherme, a gente não espera muito das leis nessa questão ambiental também. Se a gente mudasse o comportamento, a coisa seria melhor também, né? Com certeza. Acho que a gente está às vésperas aí de uma grande discussão sobre uma economia verde, né? O ano que vem o Brasil recebe novamente a Rio+20 e exatamente. O tema central da Rio+20 vão ser empregos verdes e uma nova economia verde. Há 20 anos atrás o mundo discutia o que era desenvolvimento sustentável. Acho que isso nós já tentamos aprender, talvez não colocamos em prática, mas agora nós temos que pensar em novas tecnologias, energias alternativas, como fazer empreendimentos sustentáveis, cidades sustentáveis. Esse é um conceito e a nossa legislação, se nós caminharmos para esse rumo, a nossa legislação vai se adaptar a esta corrente. E aí, ainda nessa linha, o mercado passa a exigir isso também. O mercado passa, isso é muito positivo, o mercado passa a exigir comportamentos da indústria, exatamente. Da indústria da construção civil, comportamento responsável ambientalmente falando, né, com preservação do meio ambiente. E aí a gente vê exemplos de reaproveitamento da água da chuva, de energia solar. E eu estava falando com o prefeito a questão dos resíduos sólidos. Nós temos uma legislação nova. Nós não entendemos aquela legislação nova ainda. Nós vamos ter que se reeducar para poder aplicar essa norma, porque ela cuida da reciclagem, reutilização dos resíduos, o Estado não está nem preparado para ciclo do produto, logística reversa, poluidor pagador, e todos os elementos novos que trazem uma responsabilidade que não é só do prefeito, é uma responsabilidade de todos. Né? Quer dizer, eu em casa, o que eu faço para a questão? Você sabe, vamos falar nós temos que pensar nisso. Um bastidor aqui de desempenho, professor, para outra que está sendo exigido das empresas agora, que também vai nessa direção da sustentabilidade. Então, é um conjunto de elementos que estão sendo redesenhados para boas práticas. Palhoça é um exemplo agora. Aqui na Câmara de Vereadores tem alguns projetos que a gente está sinalizando para isso, dando sugestões no sentido de melhorar, porque o senhor sabe muito bem, no mundo todo, a sustentabilidade, a transformação das construções, ela passa pelo apoio do poder público. Sem leis, é isso que nós estamos discutindo agora. Leis claras, seguras e transparentes, onde a pessoa saiba o que fazer, e o poder público apoiando, porque um investimento apesar do mercado estar exigindo ter consumo, ele ainda tem um custo. Então é preciso ainda a confirmação dessas novas práticas, porque não há ainda
uma prova científica da sua eficiência, Renato. Então é preciso, claro, que o apoio do governo entra nessa hora. Você vá que você tem apoio, se tem algum risco a mais saindo daquele processo tradicional, o governo te apoia com incentivo, com estímulo. Sim, aqui o Lúcio Dias, do movimento Ilha Verde, ele fala que há que se corrigir a todo custo possível e fala em demolições com a nova legislação, cita aqui catástrofes, enchentes e por aí vai. E o seguinte, né, a gente estava falando agora há pouco aqui, eu estava provocando o tema de novos comportamentos, né, mais importante talvez do que de novas leis. Há um tempo atrás, veio um pessoal aqui da Fátima, e aí o pessoal da Fátima foi fazer um curso na Alemanha. Eu já contei essa história aqui para o nosso telespectador. E curiosa essa história pelo seguinte, e aí os técnicos da Fátima estavam fazendo um trabalho, um estudo lá na Alemanha e passando por um manancial d'água, por um córrego, numa cidade da Alemanha. E aí perguntaram para os alemães, mas o que diz a lei? Por que vocês preservaram aqui? Qual é a condição? Por que vocês não construíram nada aqui na beira do rio? Enfim, o que diz a lei? Daí eles ouviram de resposta o seguinte, não, a lei não diz nada, a gente não construiu aqui na beira do rio porque não pode construir, né? Porque vai provocar assoreamento, vai provocar deslizamento, é arriscado, enfim, né? Quer dizer, a questão do comportamento, da conscientização é mais importante nesse caso do que a legislação, né? Sem dúvida. Do que a legislação, né? Sem dúvida. A legislação ajuda também, viu, Renato? Porque ela traz uma suporte, necessidade, né, de você repensar, né? Então ela começa a sensibilizar para o problema, né? Mas não basta a legislação, porque ela é um papel. Essa lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é um papel. Ela só vai se tornar realidade se a gente se reformular. Claro. Nós nos reeducarmos, claro, para entender o problema e agirmos juntos nesse novo viés, né? Então é uma outra realidade. Mudança de comportamento, a quebra de paradigma. Isso. Requer novas posturas, requer despertar de consciência, passa pelo processo educacional, pelo desenvolvimento de programas. Pelo preparo da geração que está vindo aí tem os programas nas escolas, programa de preservação ambiental, de educação ambiental nas escolas. Eu não reciclava lixo, hoje eu reciclo, né? Sim, então, é intensificando muito isso. Eu conheço aí, né, não só o meu, lá Governador São João, nós temos de todas as nossas escolas, mas na nossa região aí, no âmbito da FECAM, diversos, né, quase todos os municípios têm consórcios ambientais entre os municípios, então, né, se percebe-se uma extrema preocupação do município em ordenar o seu território, em cuidar do seu território, ter o devido zelo, né? Qual o prefeito, qual o gestor público ou qual o cidadão que não é apaixonado pela sua cidade, né? Que quer a sua cidade preservada, os cidadãos protegidos, morando bem, residindo bem, né? O meio ambiente devidamente preservado, as áreas institucionais, áreas de lazer ordenadas, estruturadas. A gente é apaixonado pela nossa cidade, então nada melhor do que quem vive na cidade para cuidar dela. Pessoal, como é que está a tramitação desse projeto no Senado, hein? Alguém tem informação de prazos e qual é a previsão de encaminhamento disso? Eu acho que é demorado, viu, Renato? Vai demorar porque a polêmica, nós estamos observando um lado do problema, tem vários outros, né, dentro. Sim, a questão rural, acima de tudo, né? Vai demorar. Pegando também, vai demorar muito. muito. Rural preocupa bastante. Nem se for reaberto o processo, porque o setor urbano não foi ouvido, tem que abrir as audiências públicas. Pois o ano que vem é o ano eleitoral, né? E tal, né? É difícil de tramitar. A pressão dos ruralistas, que é legítima, que está correta no nosso entendimento, não temos nada a opor, foi muito forte. Sim, sim. Eles tiveram mobilização, eles tiveram pressão, e só que aí as cidades, como ela é muito... E agora se apertou mais, né, com maior rigor agora, né? Eles conseguiram a vantagem, agora se apertou maior rigor no ambiente urbano, talvez compensação. A presidente Dilma ficou irritada, né, com a votação na Câmara dos Deputados, com o resultado da votação, e com anistia e tal, aquela história toda, né? Pessoal, a pressão é que ele volte para, se ele sofrer modificações, voltar para a Câmara e aí não sair mais, porque vai ter que ser revisto, analisado as novas... E aí, ano que vem, ano eleitoral... Eu olhei um dado do IBOP, da Datafolha, que falam que a população está contra a anistia, assim, claramente, né? E contra vários outros requisitos. Pessoal, obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas, que volta amanhã
às 10 da noite. Este programa reprisa nesta sexta-feira ao meio-dia. Obrigado pela atenção. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.